aqui nessa noite e eu quero agradecer porque você está aí conosco firme e forte. Hoje foi um dia talvez atípico para você, eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, mas hoje eu estava dando uma olhada o que estava acontecendo no nosso país e eu sei que é um dia bem confuso, um dia bem, não vou falar atrapalhado, mas um dia de muito barulho. E nesses tempos de muito barulho, nós precisamos parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então, se você está aí no YouTube, no Facebook, se você está no Insta, envie essa mensagem para alguém. Eu tenho certeza que essa palavra nessa noite vai falar com algum amigo seu ou com algum familiar seu e com certeza a sua vida também vai ser transformada nessa noite. Amém? Eu queria falar um pouco nessa noite sobre um tema que diz assim: o dia em que Deus agiu. Nós temos o costume de anotar as palavras e você que está anotando pode anotar aí o dia em que Deus agiu. E pode ir interagindo comigo também. Eu estou acompanhando aqui o YouTube, estou acompanhando o Insta, tá? Eu vou, na medida do possível, vou podendo ler, tá certo? Então, a gente tem ouvido muito se falar sobre um empoderamento. Nós temos ouvido falar muito sobre as pessoas empoderadas, as pessoas que são fortes, as pessoas que têm o seu lugar, estão conquistando o seu lugar. E eu posso dizer, talvez, a melhor palavra sobre o que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, é uma convulsão social. Possivelmente essa palavra que melhor define esse tempo que nós estamos vivendo. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é que nós consigamos fazer a leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Homens sábios conseguem ler o tempo em que estão vivendo para conseguir trazer respostas para a sua geração. E eu queria convidar você nessa noite para nós pararmos tudo por poucos minutos desse dia, para ouvirmos o que Deus está nos dizendo, o que Deus está querendo nos mostrar, para que nós possamos trazer uma resposta para esse tempo, nesse dia. Bacana? Então, hoje eu estou dizendo esse período de convulsão social, há algum tempo aqui no Brasil, né? Muitas coisas acontecem, nós nem ficamos sabendo, mas esses dias ficamos sabendo de uma notícia triste, de um rapaz um adolescente, uma criança, não sei a idade dele, não lembro agora, ele foi morto em sua própria casa. Né? Ele estava na casa dele, de repente entraram alguns tiros, mataram ele, encerraram o sonho de uma família, interromperam uma vida. Uma criança que teve a sua vida parada, pausada. Essa semana também tivemos em outro país, mas vem acontecendo muitas coisas e comoveu a todos nós aquele senhor que foi morto injustamente, sem ar, por um policial. Esses dias aqui na nossa cidade nós tivemos um senhor que foi asfixiado também, mas ele não chegou a falecer, mas ficou muito mal de saúde pelas forças de segurança. E essa semana também na nossa cidade nós tivemos aqui em Maringá muitas pessoas, mulheres, homens que através do Twitter expressaram ali quanto foram abusadas moralmente, sexualmente. Isso ficou entre os assuntos mais comentados do mundo. Do Brasil foi um dos primeiros. Então, muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo. E talvez para você a sua vida está na mesma, mas possivelmente é porque Deus está querendo falar com você. E eu quero trazer a sua atenção nessa noite. E a minha atenção para que nós consigamos ouvir o Senhor. É um tempo de muita coisa envolvida. E eu não quero ser um revolucionário aqui, um filósofo, ficar falando, problematizando. Mas em meio a tudo isso que a gente está vivendo, violência, cenas de racismo, palavras de ordem, a gente não sabe quem que está falando a verdade.
pandemia, nós não sabemos onde está esse vírus, um medo. E, sabe, teve um dia na história da humanidade em que estava tudo muito confuso. As pessoas, na verdade, estavam há muito tempo sem conseguir ouvir a Deus. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, se ele está aflito. Eu sinto muitos corações aflitos nessa noite. E houve um tempo na nossa história da humanidade em que haviam muitos corações aflitos. E, de repente, Deus decidiu intervir na história da humanidade. De repente, um dia o Senhor veio e fez algo que transformou a história de todos nós. Houve um dia em que veio um homem, nasceu, mas ele não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. E eu quero fazer alguns paralelos nessa noite. Eu vou ser bem breve nessa palavra, mas eu tenho certeza que Deus quer tocar no seu coração nessa noite. É igual a Jéssica já falou, o Espírito Santo, ele que nos leva a toda a verdade, e ele está com certeza tocando no seu coração, mas dá liberdade para ele. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Queria que você, junto comigo, orasse ao Senhor com a mesma intenção de pedir para ele: Deus, faz o que o Senhor quiser na minha vida nessa noite, eu só não quero resistir ao teu toque em mim. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, onde quer que você esteja. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, nós nos rendemos aos seus pés. E, Deus, nós dizemos que o nosso coração é teu. Nós dizemos, Senhor, que o nosso maior desejo é ouvir a sua voz, é sermos encontrados fiéis pelo Senhor e é agradar o seu coração. Deus, nós somos tão falhos, nós somos tão errantes. Nos perdoa, Senhor, mas nós estamos desesperados por uma intervenção sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, por uma transformação na história das nossas vidas. Meu Deus, eu vejo tantos homens e mulheres nessa noite com o coração aflito. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, onde quer que essa mensagem esteja chegando, Pai, toca nesses corações, tirando toda a aflição, tirando todo o medo, toda a incerteza, toda a segurança. A nossa segurança é o Senhor, a nossa fé é no Senhor, a nossa alegria é a sua presença. Deus, em nome de Jesus, mas que, Pai, tudo aquilo, Senhor, Pai, que não vem do Senhor, nós cancelamos, nós não aceitamos em nós e nem agindo contra nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, porque hoje nós temos certeza que é um dia em que o Senhor vai interferir, vai intervir nas nossas histórias, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. A primeira coisa que eu queria falar para você é que nesse dia em que Deus agiu na nossa história, na história da humanidade, lá quando Jesus veio e Maria teve uma visão de um anjo, o anjo disse: olha, você é abençoada e você está grávida, vai nascer de você um menino e você vai colocar o nome dele de Emanuel, porque agora o Deus que estava longe está junto, está perto, e ele é Deus com vocês, ele é Deus conosco. Então Deus começou a fazer algumas coisas, mas aquelas pessoas que estavam vivendo naqueles dias com Maria, com Jesus, que era contemporâneo deles, eles não conseguiram fazer a leitura do tempo que eles estavam vivendo. Se você está com a sua Bíblia, abre aí em João 6. João capítulo 6. Versículos 28 a 30. Olha só. Hoje, quantos de nós falamos assim: eu queria ter vivido junto com os discípulos, queria ter vivido junto com aquelas pessoas que foram contemporâneas de Jesus, mas vamos ver como que eram as pessoas naquele tempo. Vamos dar uma olhada? Versículo 28 de João 6, diz assim: as pessoas, a multidão disse para Jesus: nós também queremos realizar as obras de Deus, igual o Senhor está realizando, Disseram eles: e o que devemos fazer? E Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês,
creiam naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus estava falando, Deus só quer uma obra de vocês, creiam em mim. Eu estou fazendo tanta coisa aqui, vocês não estão crendo que eu sou filho de Deus, que eu sou Messias, vocês estão esperando. Só creiam, é só isso que Deus quer de vocês, mais nada. Nada mais, nada menos. E aí, olha só o que eles respondem no versículo 30. Eles responderam, se você deseja que creiamos em você, no Senhor, mostra então um sinal. Que sinal o Senhor pode fazer? Que sinal o Senhor pode nos dar para que a gente creia que você é enviado por Deus? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. E as Escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu. Então, as pessoas olharam aqui para Jesus e falaram assim, cara, você é mesmo o Messias? Você é mesmo quem a gente estava esperando? Você é mesmo a intervenção de Deus na nossa história? Então, dá um sinal. Moisés, ele foi um grande homem de Deus e ele fez descer pão, comida do céu no deserto. Os nossos trisavós, sei lá, gerações atrás, vem contando para nós que eles viveram isso. É a história da nossa nação, é a história de nós, isso faz parte da história do nosso povo. E você, o que você vai dar de sinal? Então, nós conseguimos ver, fazendo um paralelo, que aquelas pessoas não conseguiam entender o tempo que elas estavam vivendo, elas não conseguiam fazer um recorte do momento em que elas estavam vivendo e diante de quem elas estavam. E sabe o que acontece? Quando elas... Obrigado aí, Rafa, no Insta colando aqui o versículo. Vamos interagir comigo. Se puder colocar aí o YouTube para eu dar uma olhada também, Luiz, que daí eu vou lendo o que o pessoal está mandando. Só o Face que eu não consigo estar dando uma acompanhada. Beleza, obrigado. Então, primeira coisa que, olhando esse texto, esse parâmetro que eu queria falar para você é o seguinte. Pare de tentar provar que você é alguma coisa para as pessoas. Decida hoje. O dia em que Deus agiu na sua vida é o dia em que você decide parar de tentar provar quem você é para as pessoas. Para de pedir aprovação dos outros. Para de pedir a aprovação dos seus amigos, da sua família. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão junto de você, que estão junto de mim, que não têm a revelação do céu que nós temos. Não entendem o que Deus pediu para você fazer. E talvez o que você vai fazer, o que você tem que fazer, vai ser bênção na vida deles. Mas não tenta agradar. Não tenta, assim, só que nós não podemos ir para um extremo também de não estar nem aí com as pessoas, porque daí você vai totalmente contra o evangelho de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que o dia que Deus age na sua vida é o dia que você para de ser uma cópia das pessoas, para de ser uma cópia de alguém e se torna tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Então eu vejo muitas pessoas querendo imitar, eu quero ser igual fulano, quero ser igual a outra pessoa. Que maravilha a gente ter referências. Nós precisamos ter boas referências. Temos Jesus, temos outras pessoas de referência, mas eu quero te dizer, você pode até se inspirar em alguém, mas o que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. O que Deus tem para você não é o que ele tem para a pessoa que está aí na sua casa hoje, ou está onde você quer que esteja, no carro, no hospital, no trabalho. O que Deus tem para fazer em você e através de você, é com você que ele está tratando. E muitos de nós, por tentarmos agradar as pessoas, ou nem tentar agradar, querer a aprovação das pessoas, nós vivemos pisando em ovos, ou então nós não conseguimos e nunca conseguiremos cumprir o propósito que Deus quer que cumpramos. Olha, Jesus, ele aqui nesse tempo, as pessoas estavam acompanhando ele, e ele falou assim, olha, ele pedindo um sinal, e aí Jesus vai falando várias coisas. Depois de um tempo, Jesus pergunta para os próprios discípulos, ele fala, vocês têm revelação de quem eu sou, vocês estão conseguindo ler? E aí o apóstolo Pedro fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, olha, isso foi revelado pelo Pai, e porque foi revelado pelo Pai, eu quero te dizer, isso é a base da igreja, a revelação de quem o Pai, do que o Pai está fazendo, de quem o Pai enviou, de fazer a leitura do tempo.
Então, se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, primeira coisa, nós lemos no texto, aceite a obra de Jesus na sua vida, aceite que Jesus ele se entregou por você, ele salvou você, o amor dele é suficiente, mas entenda que não é a opinião das pessoas que vão fazer Deus te usar, vão fazer Deus agir através de você. A opinião das pessoas podem até ser favoráveis ou não ao que você está fazendo. Nós estávamos comentando com a nossa família essa semana de umas mulheres que foram mortas pelos seus pais porque deixaram sua religião para seguir a Jesus. Nem começaram a seguir uma religião, outra religião, mas falaram, eu tenho uma revelação de quem Jesus é, quero seguir a Jesus. E seus pais foram lá e mataram essas mulheres porque estavam desonrando a família. Puxa, que prêmio maravilhoso que essas mulheres alcançaram, a revelação de quem Deus é para elas. Enquanto muitos de nós vivemos para agradar os outros. Eu quero que o meu líder ele mude a opinião dele de acordo com o que eu acho que Deus tem para a vida dele. Não, eu quero te dizer uma coisa. Nós somos pessoas, homens e mulheres, que em meio a uma confusão, em meio a um borbulhar de tantos problemas, nós precisamos saber a nossa identidade em Deus. Você precisa saber hoje o que Deus quer que você faça. Se Deus quer que você fique calado ou se você fale alguma coisa. Se Deus quer que você comece algo ou que você pare algo. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? Então, a segunda coisa de quando nós entendemos que nós não devemos ser uma cópia de outras pessoas, não devemos imitar a outros, porque Deus tem algo específico para nós. Nós precisamos entender que o tempo de Deus ele é perfeito, mas que o que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que seguir o que Deus está me pedindo, mas não adianta eu querer fazer o papel de Deus. Não adianta você querer convencer as pessoas de quem Deus é ou do que Deus está fazendo. Só siga a palavra de Deus para a sua vida, só siga o que Deus te pediu e vai queimando de amor por Jesus pelo caminho, que você vai ver que Deus vai movimentando as coisas que Ele tem que movimentar. Sabe por quê? Se você começar algo pela sua mão, se você tentar fazer algo por si próprio, você vai ter que sustentar isso na força do seu braço. Mas se você tentar também fazer o papel de Deus, você não vai fazer bem feito. Ou seja, vai ser não vai rolar, vai ser algo fajuto. Então, Vitor, Deus quer que eu seja uma pessoa que cuide de pessoas improváveis. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Deus me chamou para cuidar de pessoas improváveis. Puxa, que bacana. Então, o que vamos fazer? Primeira coisa, para agir. Deus me chamou, sei minha identidade, então agora preciso colocar em prática, certo? Como que eu vou colocar em prática? Vou aprender. Essa pessoa está aprendendo como cuidar de pessoas vulneráveis. Como colocar essas pessoas que são vulneráveis no caminho certo. Como trabalhar com essas pessoas. Talvez vai levar 3 anos, 2 anos para aprender. Mas quando for fazer, ela aprendeu, ela fez a parte dela, tem aqui no cérebro. E tem Deus que chamou ela para fazer aquilo. E aí Deus vem com o sobrenatural. Agora, nós queremos muitas vezes sair queimando a largada, né? Como a gente fala. E a gente quer sair fazendo... Deus falou, mas eu vou sair rasgando aí e se não der certo, beleza. Mas eu prefiro primeiro ir buscar do Senhor. Deus deu uma palavra, então agora vou aprender sobre isso. Não vou ficar parado, vou começar a fazer, mas eu vou discernir o tempo em que eu estou vivendo. Então eu pergunto para você, Deus te chamou para fazer alguma coisa ou não chamou? Se Deus não chamou você para fazer alguma coisa, então esse é o momento de você somente crer que Ele enviou Jesus. E vai chegar um momento em que Jesus vai te dizer, olha, eu formei você na barriga da sua mãe, mas antes de você estar na barriga da sua mãe, eu gerei você antes da fundação dos tempos. Tudo isso que eu estou dizendo está na palavra. Depois eu posso passar a referência para você. Eu gerei você para esse propósito. Vai e faz isso. E aí então você vai chegar para esse segundo estágio, que é você vai parar de tentar fazer pela sua força. Você vai discernir o tempo e então você não ficará parado. Mas Deus vai agir através das suas mãos e dos seus pés. Quem é a mão e quem é o pé de Deus na terra? Somos nós. Quem é o povo de Deus? Deus deixou eu e você aqui para fazer a obra dele.
Agora eu te pergunto, é para você levar o evangelho de Jesus, ou o amor dele, né? Melhor dizendo, levar o amor de Jesus, quem Jesus é para as pessoas, através da política? Então vai se preparar, seja um bom político. Quem é a mão e quem é o pé de Deus na terra? De uma ação social. Então vai aprender sobre isso. Através do seu emprego, no seu serviço, na sua empresa. Então vai se qualificar. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa daqui de Maringá, uma pessoa que eu amo muito. E ele estava falando de projetos aí para a empresa que ele trabalha, que ele tem ideias e de repente ele coloca aquelas ideias para o setor dele e estão acontecendo a nível de Brasil, no lugar que ele trabalha. Meu Deus, fala para mim se isso não é Deus agindo através dessa pessoa, se não é o Espírito Santo dando criatividade. E a gente fala assim, Deus não está me usando, Deus não está fazendo através de mim, porque nós colocamos na nossa cabeça que Deus só vai agir através da sua vida ou da minha vida se eu orar com alguém e o morto ressuscitar, ou se eu orar com alguém e a pessoa que é mudo falar. Isso acontece também, e isso vai acontecer cada vez mais. Mas nós não podemos nos perder no meio do caminho e achar que as coisas que nós fazemos no dia a dia, Deus não pode usá-las. 100% de quem você é, 100% do que você faz, são as mãos e são os pés de Deus aqui na terra. E se não tem sido, eu quero orar com você, porque o terceiro ponto hoje que eu quero falar para você é o seguinte: não adianta tentarmos fazer a obra de Deus sem Deus. Não adianta tentarmos seguir o que Deus tem para nós, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele revelou ao nosso coração, pelo nosso próprio braço, isso é o que eu acabei de falar, e sem estarmos cheios dele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Nós falamos tanto, nós gastamos tantas horas falando da importância do seu tempo com Jesus, o seu tempo secreto, que não é só ler, não é só gravar aqui, mas é você ter a sua experiência com Ele, deixar toda a ansiedade com Ele e trocar, pegar o fardo dele, o jugo dele que é suave. E a palavra diz que nós vamos experimentar o descanso para as nossas almas. Então, olha, você está dizendo assim, talvez, Victor, que confusão, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: Jesus tinha pessoas que caminhavam com ele, tinham pessoas que ele chamou para levar a palavra dele para o mundo, para avançar o negócio. E ele falou assim, olha, cara, vocês estão bons, vocês estão prontos, aos meus olhos vocês estão preparados, vocês estão preparados para fazer a vontade de Deus. Mas não sai, não vai fazer ainda não, vocês estão prontos, mas não vai ainda não. Porque vocês precisam de uma coisa, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês podem estar prontos, podem ter aprendido tudo, vocês viram eu fazendo muita coisa. Mas eu quero dizer, esse reino que eu vim implantar dentro do coração de cada homem, de cada mulher, que é um reino de justiça, um reino de paz com Deus, essa revolução dentro de vocês que eu vim interferir, e enquanto está tudo um caos, eu vim intervir na história da humanidade, porque eu quero dizer que eu vou habitar dentro dos corações de vocês através do Espírito Santo. É isso que Deus interviu na nossa história. Então, Jesus fala, não vão fazer o que vocês viram, sem estarem cheios do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus que vive dentro de nós. A palavra nos diz que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a confirmação de que Jesus virá nos buscar para nós passarmos a eternidade junto com ele. E eu quero te dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes era uma festa, né? Ele acontece enquanto há uma festa do povo, é uma cultura dos hebreus, igual uma festa de cultura dos brasileiros. Existia esse período. E o primeiro dia de Pentecostes foi quando um homem chamado Moisés subiu no monte. E nesse monte ele recebeu as palavras, as leis do Senhor. Isso foi história desse povo, é a cultura deles. E ali eles estabeleceram que seria essa festa, esse período. Então, todo ano eles comemoravam Pentecostes. E teve um dia que eles estavam comemorando,
estava uma confusão, muitos problemas sociais. Eles eram oprimidos pelo povo romano e, de repente, Deus veio e interviu na história deles. De repente, aquela lei que era gravada em tábuas foi escrita dentro do coração deles. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai levar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu estou dizendo. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre nós. E muitos de nós falamos assim: uau, o Espírito Santo, vamos orar para que ele venha e se derrame sobre sua vida. Eu te digo mais, muitos de nós já temos o Espírito Santo, mas não fazemos nada. E eu te pergunto, por que Deus vai derramar mais em você? Puxa, é o meu sonho que você tenha uma experiência com Deus. Mas, cara, talvez você colecione experiências com Deus. Talvez você é um dinossauro dentro da igreja. Você é um cara que sabe tudo, mas você não coloca qualquer coisa em prática. Você não exerce aquilo que Deus chamou para exercer. Fica tranquilo, Deus não vai derramar mais sobre a sua vida, porque você não está derramando sobre outra pessoa. Mas Deus colocou hoje no meu coração essa palavra, porque eu senti no meu coração que algumas pessoas que estariam assistindo precisam que Deus venha intervir na história delas. E eu estou falando com você nessa noite. Deixa Deus intervir na sua história. Talvez você esteja pronto. Talvez você tenha uma história maravilhosa. Você tenha todas as condições. Ou talvez você só tenha um desejo que queima no seu coração de fazer algo. E isso é um sonho que Deus colocou no seu coração. Mas falta a presença de Deus. E hoje é um dia em que Deus decidiu intervir na sua história. Hoje é um dia em que Deus decidiu intervir na sua vida e falar assim: olha, a partir de hoje, deixa eu te encher. Quando você abrir a boca, deixa eu falar por você. Quando você andar, deixa eu alcançar as pessoas por você. Quando você se sentir triste ou feliz, deixa eu te dizer que eu sou o Consolador. E eu vou te lembrar de todas as palavras que você está lendo. E eu vou te revelar toda a verdade que o Pai quer que você conheça. Para finalizar, antes de nós orarmos, Jesus, ele nos disse uma vez, ele falou assim, em sua oração, ele estava orando e ele falou: Pai, eu oro para que os meus discípulos, para que os meus pequeninos não se percam, mas que eles sejam um com o Senhor como eu sou. E isso significa que Jesus só era um com o Pai, o mesmo pensamento, a mesma ideia, porque dentro dele estava cheio da presença do Pai. Quando lá no seu batismo, lá em João Batista, que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu como uma pomba, a partir dali, o ministério de Jesus foi outro. Ali começou um tempo sobrenatural e eu quero te dizer nessa noite, o que você tem para fazer. Levanta da onde você está e começa a agir, começa a fazer. Para de esperar alguém te aprovar, para de esperar a situação política mudar, para de esperar alguma coisa acontecer, porque eu te digo, talvez você é a resposta de que todos nós estamos esperando. Talvez não é para esse tempo que Deus te chamou. Nós estávamos falando esses dias sobre Esther. Esther é uma mulher maravilhosa. Esther é uma mulher que nós lemos a história e por causa dela, um povo inteiro de Israel não foi dizimado da terra. Então, o familiar dela, que ela tinha, olhou para ela e falou assim: será que não é para esse tempo que Deus te chamou? Para você se levantar e se posicionar como uma filha de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual sua religião, eu não sei qual sua cidade, eu não sei qual sua família, mas será que não é para um dia e uma estação como essa que Deus te chamou para interferir na sua história e através de você fluam rios de águas vivas para aqueles que não têm justiça, para aqueles que não têm uma voz, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não têm uma família, para aqueles que não têm o que comer, não têm o que pensar? Para que Deus te chamou? Se levante. E eu quero que, além de se levantar como uma pessoa com um propósito, você se coloque em pé onde você estiver. Eu quero orar com você. A Tânia vai vir orar com você nesse momento. Daqui a pouco vai cair a conexão do Instagram. Corre para o YouTube, corre para o Facebook, não perde por nada. A Tânia vai liberar uma palavra de oração. Eu creio que Deus tem levantado mulheres poderosas. Deus tem levantado mulheres com um coração igual ao dele. E eu tenho visto isso na vida da Tânia. Eu falei: Tânia, eu quero que você venha como um canal por onde flua a presença de Deus e libere uma palavra para os nossos corações essa noite. Meu Deus.
Amém. Queria que nesse momento você se colocasse de pé. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós sentimos o teu fluir nesse lugar e nós estendemos para cada casa agora, Pai. Espírito Santo, vem agora com o teu fogo sobre cada vida agora, Paizinho. Cada vida que está assistindo esse culto, Paizinho. Espírito Santo, que a tua revelação de quem nós somos em ti nesse momento, Pai, nós tenhamos certeza de quem nós somos em ti, que nós somos filhos e filhas amadas por ti. Espírito Santo, nós declaramos um novo tempo sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, que não vai ser uma fase, um tempo complicado que vai parar o teu agir. Espírito Santo, nós liberamos o teu agir agora, em nome de Jesus. Se mova em cada família agora, em cada casa. Espírito Santo, liberamos cura para o enfermo, liberamos ânimo para o cansaço, Pai. Agora, Espírito Santo, traz a alegria, traz a força, Pai, traz a vida para aquele que estava desesperado. Espírito Santo, para aquele que estava pensando em suicídio, nós declaramos vida agora. Nós repreendemos todo espírito de morte agora em nome de Jesus. Para você que está enfermo, nós declaramos já a cura do Senhor sobre a sua vida. Que nesse momento você sinta aquele lugar, você possa colocar a mão naquele local que está doendo, que estava doendo. Agora nós declaramos a cura do Senhor sobre a sua vida. Nós declaramos restauração sobre a sua família. Todo problema que tem causado preocupação em ti, agora toda a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua vida. Nós declaramos um tempo onde o Espírito Santo vai agir e somente Ele vai te guiar. Que você ouça a voz dEle durante esse tempo e se mova diante dessa voz. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Obrigada porque o Senhor é o nosso ajudador. E nesse tempo nós queremos construir um relacionamento mais íntimo contigo. Nós declaramos raízes profundas em ti, Pai. Nós queremos fincar nos nossas raízes em ti e não mais nada vai nos abalar. Espírito Santo, nós declaramos vida, vida do Senhor. Que o teu sopro agora venha sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tânia. Querido, que nessa noite o Espírito Santo seja o seu maior prazer, que a presença de Jesus na sua vida não sejam experiências, mas que sejam constantes em tudo que você fizer. E eu te peço, deixa Deus fazer algo na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Eu queria convidar você, amanhã nós vamos mais profundo nessa palavra. Amanhã às 8 horas aqui no YouTube, e é só no YouTube, quem está assistindo pelo Face, é só no YouTube amanhã. Se você quiser até ativar o lembretezinho ali, já tem o link. Nós amanhã estaremos aqui às 8 horas, aprendendo mais sobre Jesus. E também, na terça-feira, nós temos o nosso momento de adoração e intercessão, das 8 às 9, tá bom? Na segunda e na terça também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e uma semana abençoada. Um abraço, fica com Deus.